Can you tell me where? Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. E antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu vou pedir para que vocês adotem o procedimento padrão que eu peço a que vocês façam em todo santo vídeo aqui nosso, que assim que vocês abrirem esse vídeo, deixarem o like, ativarem o sininho para as notificações, nos seguirem em outras redes sociais, Instagram prog_land, Facebook progland, outras redes como plataformas de áudio Progland ou ProgTalk, que você pode ouvir alguns dos episódios que nós postamos aqui nesse formato, e também na plataforma Groover, caso você faz música ou conhece alguém que faz música. Nós estamos lá recebendo resenhas e fazemos resenhas para vários artistas do mundo inteiro. E você pode se cadastrar na plataforma também, prog_land. E por fim, mas não menos importante, peço para que vocês acessem o nosso site proglandmusica.wordpress.com. É o nosso site que nós temos o conteúdo voltado a resenhas de lançamentos novos de rock progressivo de todo o mundo, entrevistas com artistas brasileiros e internacionais e um conteúdo extra que você geralmente não vai encontrar aqui no nosso canal. Então um apêndice a quem está aqui no nosso canal para que veja também. proglandmusica.wordpress.com. E que também continuem nos seguindo nas nossas redes sociais e etc. E por aí vai, né? Introdutório feito, eu venho fazer esse vídeo aqui hoje como mais um vídeo da série de vídeos especiais de discos que estão completando anos redondos nesse ano de 2025. A gente vai fazer ao cursar do ano discos, vídeos especiais contando a história de vários álbuns e por aí vai, tanto no Prog Análises quanto em vídeos especiais separados, né? Em diversos gêneros, entre aspas, subgêneros da música progressiva, em também álbuns muito de épocas distintas, de fases distintas. A gente já fez vídeos já também do ano de 1975 e também faremos de vídeos de outros discos desse ano de 1975 como de anos seguintes e por aí vai, também no nosso quadro Lado Z, que a gente também vai publicar mais coisas ao cursar do ano. E hoje, como eu tô já salientando, o vídeo de hoje também é um prosseguimento a essa série, entre aspas, de homenagens que a gente quer fazer desses grandes discos da música progressiva. E hoje não seria diferente. Hoje a gente vai falar de um clássico disco que talvez muitos fãs de rock progressivo nem o conheçam, mas é um clássico do progressivo, sobretudo do progressivo mexicano. Eu tô falando de um dos discos de estreia mais bem quistos, avaliados, mais até vendidos, entre muitas aspas, né? A gente vai falar mais disso quando eu já estiver falando do disco em si, que da história do país no rock, no prog sobretudo, né? Que é o álbum de estreia da banda, considerada por muitos um super grupo. A gente também vai debater isso ao longo do vídeo. Check Moon, Nada em Especial, que é um disco deles lançados em 1980, um álbum com uma história muito rica, fabulosa, um dos grandes clássicos, entre aspas, do rock progressivo latino, né? Um disco que representou muito a sedimentação de uma sonoridade progressiva, de um movimento progressivo que começou a partir do meado dos anos 70, com maior intensidade no México e tudo mais. E eu também vou falar um pouco dessa cena e etc, até porque os integrantes do grupo são relacionados a essa cena, né? E um disco que fala muito sobre questões, claro, ligadas a letras, entre aspas, mais filosóficas, mitológicas, mas muitas letras que falam sobre dilemas do mundo
que já permeavam a banda, já permeavam o processo de composição, o processo cultural também de outros artistas mexicanos no final dos anos 70 e do início dos anos 80, que a gente vai falar melhor aqui no nosso vídeo. E antes de eu falar da história do álbum em si, de cada uma das suas faixas e por aí vai, indiretamente, quando a gente fala sobre Chak Mool, para falar sobre a história da banda, a gente precisa falar da história de um cara em especial. O grande líder, entre aspas, dos principais discos clássicos do grupo dos anos 80 e grande líder criativo do nada em especial e uma das forças motrizes, a principal força motriz para a fundação do grupo, que é o Jorge Reyes Valencia, conhecido como Jorge Reyes, produtor, compositor, músico, multi-instrumentista mexicano. A história da banda se confunde indiretamente com a história do próprio Jorge, que eu vou falar um pouco brevemente, e aí eu já vou fazendo o link para a formação do grupo e também até aquele debate que eu tinha falado no início, de deles serem um supergrupo ou não. O Jorge Reyes, ele nasceu em 1952 em Uruapan, que é uma cidade, eu acho que ela é de Michoacán, que é uma cidade mexicana, mas ele é do México, nativo do país. E ele, desde a infância, desde muito jovem, sempre foi muito dedicado à música, até por influências familiares e etc, e sobretudo da parte do seu pai, que tinha sido percussionista no final dos anos 30 e no início dos anos 40 para alguns artistas de sessão nos Estados Unidos, lá na época do finalzinho da grande do período de recessão, né, do início da Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Então esse background artístico dele foi muito influencial para que ele se tornasse um músico em si, né? Já no final ainda da sua infância ele aprendeu a tocar violão, a guitarra depois, isso, primeiro o violão e depois a guitarra, ele fala isso, né? E já nesse aprendizado todo, ele começou a se envolver mais profundamente com a música. E ele, a partir do início da adolescência, começou a formar bandas. E aos 16 anos chegou a sair do México, já com desejo de querer se tornar um músico full time, querer viver daquilo, excursionando em outros países e coisas do tipo, sendo um músico, entre aspas, do mundo, como seu pai também era, né? E já nesse interim, né, pouco antes da saída dele, que a gente já vai falar, que já é um momento muito importante para a gente entender não só a carreira do Jorge Reyes, mas também a proposta musical do Chak Mool, né? Já nesse interim, pouco antes, o Jorge, ele já tinha um laivo muito grande de aprender a tocar outros instrumentos, que era uma coisa que ele sempre teve e sempre manteve durante toda a sua trajetória artística, tanto no Chak Mool quanto depois do Chak Mool ou até antes também, né? Desde os 13, 14 anos ele começou a fazer aulas de outros instrumentos, do próprio piano, inclusive, e de flauta transversal, que veio a ser um instrumento no qual ele se tornou um exímio instrumentista. Não era um instrumento que ele tinha um conhecimento rudimentar ou complementar à sua guitarra, não. Ele se tornou um baita de um flautista já durante essa época. Ele, inclusive, tem alguns relatos, poucos que a gente consegue encontrar, que o Jorge, ele fala que ele chegou a estudar na escola de música e etc., né, a flauta transversal. Ele começou a tocar por conta própria, etc, e foi tirando aquilo ali pro ouvido, mas ele falou, eu quero me aperfeiçoar, e já na escola de música ele aprendeu, junto com o piano, quando ele já estava aprendendo ali durante a adolescência, durante o período até formativo dele, educacional como um todo, né? E já com essa bagagem, né, de ser um flautista, ter alguns conhecimentos mais fortes de piano e ser um ótimo violonista e guitarrista, ele, aos 16 anos, resolveu partir para o mundo, né? Ele, no início de 1970, 1969, 1970, né, o Jorge, né,
Ele é de 1952, né? Nasceu mais para metade para o fim do ano, né? Então lá para os 16, 17 anos, ele resolveu viajar. Ele já tinha algumas economias e também a família dele ofereceu, entre aspas, um certo suporte para que ele fosse em busca, entre aspas, do seu sonho. E ele viajou para a Europa no início de 1970, né? Ele viveu em alguns... existem relatos conflitantes, entre aspas, de fontes sobre que lugares ele chegou a viver, né, antes de um lugar que ele se estabeleceu, que foi a Alemanha. Mas ele teria passado, entre aspas, por Itália, pela região da Sicília, onde ele viveu alguns meses, e também pela região mais ou menos do noroeste da França, né? Existem muitos conflitos sobre exatos locais que ele tenha ficado. Algumas fontes dizem que ele teria ficado em Paris, outras dizem que ele ficou em outra área da França, mais próxima de Olympiade. De qualquer forma, ele já nesse início dos anos 70, ele viajou na Europa, já trabalhando como músico, entre aspas, de sessão, às vezes tocando em barzinhos, às vezes tocando em gigs melhores, outras piores, às vezes até fazendo um busking no meio da rua, porque às vezes era muito difícil um músico, sobretudo estrangeiro, ter full time uma banda, uma ocupação musical num projeto como Sideman, full time, né? Então ele já começou a catar outras gigs, já começou a se virar como músico nessas capitais, nesses lugares, né? Mas ele se localizou mesmo a vera na Alemanha. Deu entrevistas que ele deu, relatos, também fanzines e etc. E textos que ele escreveu durante a parte futura da sua carreira, que ele virou colunista musical de jornais a partir dos anos 90. Ele fala que a Alemanha, que apesar de ser mexicano, a Alemanha ensinou tudo a ele sobre música. Porque foi lá na Alemanha, ele ficou em duas localidades, entre muitas aspas, durante esse período que ele ficou na Alemanha. Foi aproximadamente de 1 a 2 anos, né? De 1 ano e meio, por aí vai. Porque ele logo voltou pro México. Ele teria ficado numa cidade próxima a Berlim, né? E também em Frankfurt, que foi onde ele estudou num conservatório, inclusive, né? Que foi um conservatório que ele aprendeu e tudo mais, muitos preceitos, não só de música clássica, que ele já teve, entre aspas, uma introdução ali quando ele aprendeu flauta, mas também de movimentos, entre aspas, ligados à música de vanguarda, o avant-garde, John Cage, Varese, Berio e por aí vai, que foram muito influenciais para os seus primeiros trabalhos e até para a formação do Chuck Moore. A gente vai, quando eu já estiver falando dos músicos que entraram na banda, vocês vão captar muito bem o porquê desse período ter sido tão influencial para o George, né? E ele aprendeu também música eletrônica e etc. E com essas influências, e com músicos que ele foi cada vez mais ganhando afinidade ali, até pela sua personalidade muito focada na música, muito arteira, entre muitas aspas, né, muito ligada a experimentos, novos sons, timbres aventurosos nas guitarras, nos violões e etc., na própria flauta. E ele foi também ensinando outros estudantes ali que não tinham tanto conhecimento. Então tinha uma troca muito interessante entre ele e outros estudantes, né? Ele foi se aprofundando em outros instrumentos, inclusive musicais. Ele foi aprendendo sintetizadores, conhecendo os sintetizadores. Vale lembrar que no México tinha uma cultura muito incipiente em equipamentos até então ali nos anos 70, um período de grande recessão cultural, inclusive, que a gente até também vai falar isso quando a gente estiver falando das faixas dos álbuns, né? Então esse período foi um período em que o George, ele se abriu para o mundo, ele conheceu muita coisa, ele conheceu, entre aspas, o que era a música, o que eram as diferentes influências, o que era o eletrônico, o que era o jazz. Antes, né, dele se locar na Alemanha, na Índia,
né, onde a música hindu, a música tibetana teve muita influência também nele durante esse período formativo, né? E ele inclusive chegou a considerar ficar na Índia e fazer música lá, né, de tão forte que ele sentiu a conexão com a Índia, com as origens também mexicanas e etc, e até hispânicas, né? Porque muitos desses, até na Alemanha, né, até pouco antes do período, né, da queda do muro, teve uma grande imigração de espanhóis, né, no final dos anos 60 e no início dos anos 70, sobretudo, se vocês analisarem até períodos históricos, né. Esse contato também, obviamente, ajudou muito o Lorde a também expandir seus horizontes musicais. Agora, saindo de lá, ele depois retornou para o México, como eu tinha falado, já em 1972 para 1973. E ele já nesse período, inclusive um pouco antes até, né, é muito difícil achar, traçar uma linha do tempo cronológica das informações que eu tive, porque alguns discos e algumas biografias e etc. tem informações um pouco esparsas e escassas, né? Então você tem gaps temporais que eu nesse vídeo vou tentar suprir aqui, né? Mas alguma coisa ou outra vai ficar faltando, mas nada que comprometa a qualidade de informações, pelo menos ao meu ver, do que a gente está falando aqui no vídeo. Já nesse inteirinho ele voltou e formou duas bandas, né? Uma banda principal que ele já tinha formado antes dessa segunda, que era o All Universo, que veio a ser uma das bandas pioneiras do México do cenário progressivo experimental, uma banda que ele chegou a formar e etc. A banda que realmente vingou foi a segunda banda do Lorde, até porque ele saiu do All Universo logo depois, embora ele tenha tocado com os caras e tenha ajudado, entre aspas, a implantar a coisa sonoramente, artisticamente, até em termos de repertório, que foi o Nuevo México, né? O Nuevo México já é um nome muito mais forte, claro, da cena progressiva mexicana. Eu recomendo, inclusive, para vocês um disco seminal deles, um disco maravilhoso que o Lorde participou, né? Ele fundou a banda com outro músico também do México muito bom, que era o Carlos Mata, que também já tinha trabalhado com El Universo, já tinha trabalhado nos anos 60 com o Javier Batiz, né, que é o bruxo da guitarra elétrica do México, que foi o Hecho en Casa, que é um disco de 1973, que ele é considerado por muitos estudiosos, entre aspas, como o marco zero do rock progressivo mexicano, né? Eu acho... É aquilo, né? Eu já falei em outros vídeos que eu acho impreciso a gente falar que determinados discos fundaram sons, né, em um país ou em uma nação, algo do tipo. Mas a gente pode dizer que o Hecho en Casa foi um dos discos fomentadores do movimento progressivo mexicano dos anos 70. E é muito importante a gente já falar dessa trajetória pregressa do Lorde, porque esse álbum, e também já nesse trabalho, né, que ele já tinha com o próprio Nuevo, abriu, entre aspas, conexões que a banda abriu, né? Eu não vou falar da carreira da banda, nem vou ficar falando dos discos seguintes da banda, porque aqui a gente não pode também abrir a árvore genealógica demais. Mas durante essa época, já durante esse período que o Nuevo Tempo lançou o disco, começou a excursionar e etc., outras bandas da cena progressiva mexicana já estavam em atividade, um El Ritual, um Toncho Pilatus, um Lodux Dug, embora seja uma banda um pouco mais antiga, né? Então, a conexão com o Lorde, que era uma figura muito forte, até pelo seu estilo composicional, seu estilo de músico, né? Como guitarra, um guitarrista fabuloso, um guitarrista de muita personalidade, etc., e um compositor de mão cheia, né, foram criando pontes com outras bandas e com outros artistas também. E esses artistas
entre aspas, todos da cena foram conhecendo o Iordi, né? E chamando ele para gigs, ou para convites especiais, ou, entre aspas, para amizades mesmo entre os músicos, porque era tudo meio que, entre aspas, uma união, né? Músicos que estavam fazendo o mesmo tipo de som em prol entre aspas, de um combate à música comercial que era feita no México na época. E você também tinha bandas de rock dos anos 60 que estavam incorporando esses elementos mais experimentais da música folclórica até americana, né, que tinha muita influência, né. É imprescindível a gente falar, né, da história do rock progressivo mexicano, a gente correlacionar essa história com a música folclórica mexicana, né? E também de outros países até, entre aspas, latinos vizinhos, né? Que acabaram pegando os elementos ali, outros países da América Central e etc. Então tem muita essa entre aspas, esse grupo foi sendo formado ali junto com o Iordi e etc. Então o caminho para que ele se relacionasse com músicos dessas bandas ou conhecidos dos músicos dessa banda se tornou muito forte. E foi assim, entre aspas, que o Check Mule foi nascendo. E aqui eu já abro parênteses para a gente falar também de um outro músico que entrou, que veio a ser uma das forças motrizes para a fundação da banda. Que eu me refiro ao Carlos Alvarado, também era um tecladista ali daquela cena progressiva dos anos 70. Ele foi um dos fundadores, um dos principais integrantes de um grupo seminal de música eletrônica / New Age mexicano, que é o Via Láctea. Ele já tinha participado desse grupo e ele era um dos considerados, entre muitas aspas, dentro daquela cena, um dos caras mais, entre aspas, expert em synths, em diferentes timbres de sintetizadores, teclados e coisas do gênero, né? Então ele era um nome perfeito pro que o Jorge Reyes queria. Ele, quando ele imaginou o Check Mule, teve muito essa ideia de, entre aspas, mesclar as influências da música tradicional mexicana, que é muito forte, inclusive, no processo de composição do disco, do processo de gravação do trabalho em si, mas também incorporar esses elementos, entre aspas, futuristas do que o rock, do que a música mexicana já estava desenvolvendo ali nos anos 70. E além do trabalho no Via Láctea, o Carlos, ele foi tecladista, também integrante de um dos meus grupos favoritos, assim, da cena REO, da cena do Rock in Opposition, que é o Decibel, que ele tocou no disco de estreia deles de 1978, que é um disco absolutamente fabuloso, que eu recomendo. Poeta del Ruido é um disco de 1978, é um disco que é uma aula, assim, do REO, né? Ele foi lançado numa época que o REO, entre aspas, de outros cenários da Inglaterra, por exemplo, da própria Itália, já estavam consolidados, mas o disco, ele é um dos principais da cena lá também. Eu sou muito suspeito, eu gosto muito do Decibel, até o disco de volta deles, o Viagem à La Luna, que já é um disco já dos anos 2000, já é um disco bem bacana. E o Carlos Alvarado participou desse álbum de estreia. Então essa conexão, entre aspas, já aconteceu porque o Jorge Reyes, né, já tinha essa ligação com os integrantes do grupo, inclusive, né? Ele era muito próximo, em particular, de um dos principais cabeças do Decibel. A terceira parte, o terceiro vértice desse triângulo foi formado pelo Armando Soares no baixo. Ele já tinha tocado com o Jorge Reyes nas duas bandas que eu já citei, né, com o Nuevo Tempo. Era um baixista que ele já conhecia e que era uma pessoa muito próxima do Jorge, já conhecia muito bem a intenção do que ele
já pretendia fazer para aquele grupo, né, que era o Chuck Moll, porque o Chuck Moll ele queria fazer uma ponte justamente entre essa questão do passado, o presente e o futuro do que ele enxergava na música, né, com essas distintas influências que ele tinha, da música tibetana, da música hindu, da música própria, muito forte, tradicional mexicana, junto com a eletricidade do rock, com a eletricidade do eletrônico e tudo mais, né? Mais essas pitadas, claro, de tudo isso mescladas a grandes improvisações, partes mais intrincadas do jazz, da psicodelia também. Então, tudo isso meio que se casou para que o Armando, que já tinha tocado nesses dois grupos, que eram, entre aspas, uma movimentação rumo ao som do Chuck Moll, já era um nome basicamente perfeito para aquele projeto no baixo e tudo mais. Inclusive é ele que mantém ainda o Chuck Moll em atividade até hoje, porque ele é o único remanescente dessa formação, né? E o nome da banda, inclusive, surgiu já nesse interim, né? Já nessas primeiras sessões com os três, né? Eles ainda estavam procurando um baterista e um cantor, né? Mas os vocais e as letras já estavam sendo desenvolvidas. Algumas dessas primeiras sessões, inclusive, o Armando disse já em entrevistas, foi desenvolvida com auxílio de bateria eletrônica, para que eles já meio que tivessem ali a base, né? Que o próprio Carlos Alvarado programou. Ele era o mestre, entre aspas, dos synths, das tecnologias. E já nessas primeiras sessões, o nome do grupo foi desenvolvido. Porque Chuck Moll, ele é uma figura mitológica, né? Mesoamericana. Ela é uma escultura, entre aspas, uma espécie de escultura reclinada, assim, com a cabeça virada de um lado e uma espécie de recipiente sobre seu abdômen. Dizem entre aspas, pensadores da antiguidade que esse abdômen virado e esse recipiente, entre aspas, a emanação de energias para captação do ser, para melhora do seu viver, da sua experiência na vida na Terra, ou na vida no ambiente em que ele vive, etc. E a escolha desse nome, dessa figura, é muito simbólico por um simples motivo. Ela reflete muito o interesse da banda em mesclar esse rock progressivo com esses elementos da herança tradicional mexicana, da herança sobretudo indígena, né, que era oriunda dessa estátua, dessa figura, né, tanto nos sons quanto nas letras e no visual também, no conceito, né? Então a tônica do nome Chuck Moll tinha que ter a ver justamente com o que era a proposta do próprio Jorge Arraiz, né? Que era um estilo de música evolutiva, que representasse justamente aquela evolução sonora da que era aquela cena da música progressiva que ele já vinha notando e que ele era parte, mas também sem deixar de lado as raízes, de que tudo aquilo, de que toda aquela evolução não existiria sem a raiz da coisa, sem a raiz até humana, digamos assim, nos seus instintos, e até a raiz, entre aspas, musical, aí a gente partindo para o campo das influências também musicais tradicionais que nós temos, mexicanas, claro, no disco. Cultura era utilizada em alguns rituais religiosos desses povos originários, geralmente em altares de oferendas e orações, ou em períodos em que de sacrifícios religiosos, porque essa escultura, que era o Chuck Moll, representava justamente a emanação das melhores energias nesses rituais, porque como esse abdômen ele estava virado, entre aspas, em um recipiente, esse recipiente sobre o abdômen ele emanava as melhores energias por tudo para o interior daquela figura, o interior
da figura que representava, entre aspas, a persona humana para aquelas pessoas e para aqueles grupos originários. Então inclusive, né, no disco há uma espécie de adaptação dessa figura, né? A capa do álbum, ela faz uma alusão ao Chuck Moll e ao que essa imagem, ao que essa figura significa. E essa escolha não é gratuita, né? Além de, claro, essa intenção que o Jorge Reyes e o próprio Armando e o Carlos Alvarado também tinham já no período de formação do grupo, né? É muito interessante a gente pontuar que basicamente a escolha do nome, ela reflete o interesse da banda em temas muito espirituais e místicos também da própria cultura mexicana e sobretudo das tradições mexicanas perante não só seus semelhantes ou perante a outros acontecimentos ou a outros, entre aspas, momentos da história, né? Embora o disco se reflita muito sobre o que era o hoje, entre aspas, em 1980, embora isso seja um paradoxo, né? O disco ele também mexe muito com essa sonoridade mística, espiritualística e os legados que essa não só sonoridade, né, mas esse conhecimento, esse hábito místico, espiritualístico foi se amalgando ao cursar dos anos naquela cultura mexicana e até na cultura mundial também, porque pelo menos na minha interpretação as letras do álbum são bastante refletoras do que era o mundo na época e do que era o mundo até hoje, já que até mesmo nesses temas espirituais há letras de temática similar em discos de bandas tanto brasileiras quanto de diversas partes do mundo, tanto dentro como fora do prog. Sobre essa formação do grupo é que os três já estavam juntos, integrados e etc. E grande parte do equipamento dessas primeiras demos e etc. e do grupo em si era do Carlos Alvarado. Inclusive existem as más línguas. O próprio Armando Soares em entrevistas diz que a banda, que ele e o Jorge Reyes contrataram o Carlos mais por causa do equipamento do que por ele tocando em si e tudo mais, né? Mas embora tenha outras entrevistas que ele também elogia a performance do próprio Carlos e etc. E já com os três formados, né, como banda, eles foram atrás de outros integrantes. O Miguel Soares, que é irmão do Armando, chegou a ser sondado pelo próprio Armando para entrar no grupo, no Chuck Moll, mas ele também recusou. Diz o próprio Armando que inclusive ele não se dava tão bem com o Jorge Reyes, com que ele já tinha tocado anteriormente, né? Porém, 2 nomes foram completados para formar o quinteto do grupo, que eram o Carlos Castro como baterista, ele entrou depois de uma série de audições, e o Maurício Bieleto nos vocais. Ele foi um nome sugerido até pelo Jorge Reyes, que já tinha um amigo que tocou com ele e que o recomendou e que também achou ele pertinente para estar na banda, justamente por causa do fato do Maurício inclusive tocar outros instrumentos, sobretudo o violoncelo, né? O que possibilitou com que a gama instrumental do grupo se expandisse, né? Já com os 5 formados, né, eles fizeram as suas primeiras apresentações, inclusive a primeira apresentação deles foi no pátio da UNAM, que é a Universidade Estadual da Cidade do México, né, na capital. Existe uma controvérsia sobre qual pátio, de qual curso, de qual prédio de qual curso, porque lá também eram subdivisões em lotes, como ocorre comumente, sobretudo nas faculdades federais brasileiras, em diferentes prédios de graduação. Então tem um prédio de arquitetura, aí você tem o pátio do prédio de arquitetura, você tem o prédio de jornalismo, o pátio do prédio de jornalismo e por aí vai. E no prédio deles, né, eles tiveram, na verdade, existe essa controvérsia de que eles teriam feito o show
ou no pátio de arquitetura ou no pátio de história, né? Existem histórias conflitantes a respeito de onde teria acontecido esse primeiro show do grupo. O fato é de que em uma dessas apresentações, numa série que eles fizeram lá no UNAM, não foi só um show, né? Um olheiro, entre aspas, que na verdade nem trabalhava profissionalmente como AR de gravadora nenhuma, nem selecionador de casting ou coisa do tipo, tava passando lá, e geralmente algumas bandas novatas, estudantis, se apresentavam lá, e outras bandas também não tão estudantis também tocavam lá. E ele viu o Chuck Moll tocando, eles já estavam com boa parte das composições do primeiro álbum já prontas, já em arranjos muito próximos, inclusive das versões finais que entrariam no disco. E esse olheiro, entre muitas aspas, gravou a performance da banda com uma fita cassete, né? Como ele não tinha muitas pessoas na plateia, até por ser uma banda relativamente desconhecida e ele ter ficado de uma forma muito perto do palco, a gravação era muito nítida. Então isso permitiu com que esse gravadorzinho soasse muito bem, captasse muito bem a essência do que era a banda ao vivo já naquela época, no seu período formativo. E ele gostava muito da banda, e tanto é que nas sequências de apresentações esse cara voltou lá. Ele trabalhava, ele era muito simples, inclusive, ele não era nem do ramo da música, como eu tinha falado, e ele trabalhava na parte do dia como em 2 empregos assim, que não eram nem empregos integrais, tamanha o amor daquele cara mesmo por música e etc., que ele trabalhava como segurança e parte de um repositório de reciclagem, né? De reciclagem de materiais plásticos e por aí vai, né? E esse cara, ele geralmente atuava como olheiro porque ele era considerado um cara muito conhecedor daquela cena universitária e tudo mais, né? E ele enviava para várias gravadoras, para sedes de várias gravadoras, tanto gravadoras nacionais, né, que não tinham muitas, geralmente as gravadoras nacionais mexicanas que existiam até aquele período eram calcadas em músicas tradicionais, bolero e cantores, propriamente intérpretes, não tinha nem espaço para bandas, inclusive, mas geralmente ele enviava para escritórios e para lugares de trabalho que eram subsidiárias mexicanas, latino-americanas também, de gravadoras, de corporações originalmente inglesas ou europeias e coisas do tipo. Então esse cara já era, entre aspas, uma figura conhecida, porque ele era, entre aspas, o captador dessas bandas, né? E ele enviou o material do Chuck Moll, gravações de outras performances, inclusive, não só dessa primeira e etc., como ele geralmente é acreditado nas biografias aí, né? Mas ele geralmente fazia isso, e ele fez com o Chuck Moll, e a banda, o próprio Armando e o Jorge Reyes, em entrevistas, eles falam que se não fosse esse cara, eles não teriam conseguido o contrato com a Polygram, né? E aí eles conseguiram o contrato com a Polygram no início de 1980, e poucos meses depois já iniciaram as gravações do seu álbum de estreia. As gravações a pré-produção em estúdio teria começado em abril, e eles começaram a gravar a Vera no final de junho, né? E geralmente a banda tinha espaço para gravação e etc, para ensaio, na verdade, mas eles geralmente finalizavam muitas das músicas em estúdio, mesmo com os aparatos do estúdio e etc, já com a presença do próprio produtor da gravação, que era o Paco Roças, né, que era um produtor já de música, entre aspas. Ele atuava muito com música popular, claro, mexicana, mas ele era muito ligado na cena do rock também, né? Ele, inclusive, já tinha atuado como produtor executivo, não artístico, embora no disco ele tenha na produção artística dele, né? Então, ele já tinha essa passagem
trabalhando com outros grupos, entre aspas, de música popular, mas ele também já estava migrando muito pro rock, e o som daquela banda seduziu muito ele, porque ele era muito amigo do Pepe Navarro, que era A&R, atuava como um dos principais A&Rs de gravadores, ele não atuava nenhuma só gravadora, né? E aí a gente enxerga como a coisa do rock no México na época, não só no prog, era uma coisa muito unificada, porque não existia a indústria do rock. Então um produtor, uma pessoa que trabalhava em um setor para uma banda, ela trabalhava invariavelmente para todas, né? Porque não existia muito essa coisa ultra mega desenvolvida do rock. Claro, já tinha muitas bandas, já tinha muitos artistas, já tinha um mercado fonográfico dedicado ao gênero em suas diversas vertentes, mas não do tamanho de uns Estados Unidos, de uma Inglaterra, ou até mesmo, se a gente comparar, a gente pode dizer que o mercado do rock no México era similar ao que era o mercado do rock no Brasil naquele final dos anos 70, né? Que não tinha ainda chegado à explosão, entre aspas, do rock anos 80, da geração BR 80, a partir de 82. Isso falando do Brasil. Mas voltando o processo de feitura do Nada em Especial, né? O disco ele tem muito a participação do próprio Paco Roças. Ele foi uma figura muito, entre aspas, cuidadora da banda no estúdio ali. Já eram músicos, entre aspas, metade veteranos, então tem essa discussão de que o Chacmool pode ser considerado, entre aspas, parcialmente um supergrupo, embora geralmente essa nomenclatura seja dada quando todos os integrantes de uma banda tenham, entre aspas, status relativamente de crítica ou musicais estabelecidos em grupos já prévios que eles tenham tocado, né? Mas a gente pode dizer que parcialmente a gente pode adotar um pouco dessa licença poética para dizer que o Chacmool era um supergrupo, podemos dizer. Muito similarmente, usando mais um exemplo brasileiro aqui, né? Pra gente meio que, a título de comparação, pra gente entender melhor a história do Chacmool e a história do disco, a gente pode dizer mais ou menos que a relação, entre aspas, da palavra supergrupo com eles era similar ao que acontece, por exemplo, quando a gente fala do Vimana aqui no Brasil. Ainda assim que a gravação tivesse muito, claro, esses momentos bons, né, com produção e etc, né, o grupo enfrentou, claro, alguns percalços, né. A banda só podia gravar basicamente de madrugada, né, porque era o único horário que a Polygram tinha reservado para eles, no estúdio, que eu não vou me recordar qual era o estúdio agora, eu esqueci de anotar na minha pauta aqui do vídeo, mas eu coloco aqui no vídeo para todos vocês. E geralmente por gravarem de madrugada, né, a banda tinha que basicamente virar, né, porque também a banda teve muita dificuldade, inclusive, para marcar shows, porque os shows eram geralmente à noite e eles tinham que gravar mais ou menos pouco tempo depois, ou às vezes até concomitantemente ao horário que eles tinham que estar entrando no estúdio. Então isso também atrasou em algum grau, embora não muito, porque a banda sempre foi muito boa tecnicamente, né? No final de 1980, o Nada em Especial chegou às lojas. A mistura de um som muito oriundo de um lado atmosférico, lírico, mas ao mesmo tempo com muitas pitadas de vanguardismo e até de um space rock, tornou aquele disco absolutamente muito único dentre todos daquela geração do prog, do rock mexicano. Um disco que foi enlistado por muitos músicos, por muitos críticos como, entre aspas, um dos principais, se não o principal disco da cena, né? Eu não vou usar esse julgamento aqui, porque eu acho isso impreciso, né? Uma coisa extremamente imprecisa, porque resvala em uma opinião, resvala na maneira como cada um enxerga aquele material. Mas o fato é que o álbum combina muito em termos estéticos, em termos sonoros, em termos líricos, em termos instrumentais, uma ponte entre
o que era a música mexicana do passado, o que era as origens, as raízes daquela música, com o que era feito no presente, com a chegada do rock, a eletrificação da coisa, e também apontando pontos para o... pontos, claro, quando eu digo isso, eu estou falando de sons, estou falando de estéticas sonoras, né? Agora falando da coisa musical do repertório, para o futuro, e para o que pode vir e o que poderia se tornar e evoluir aquela cena musicalmente falando. É um disco que reúne muita técnica, muita melodia e, sobretudo, muito lado vanguardista e um lado até artesanal em fazer as coisas, porque essa ponte entre lados originários da música mexicana e da música também latina, porque também tem essas influências, né, com o que era feito, o que aquela cena do rock representava de avanços, e os avanços tecnológicos permeados, claro, pela interação das guitarras com os novos sintetizadores do Carlos, que dão muito a tônica do álbum, né? Quando a gente fala do Nada em Especial, a gente tem que falar desses elementos sonoros, claro, e também junto com a passagem, muitas construções melódicas baseadas, entre aspas, em instrumentos que ecoam esse lado mais tradicional, esse lado mais pastoral e esse lado, entre aspas, menos eletrificado ao extremo da música própria mexicana e até da música popular, né, de outros países que acabaram resvalando influência para aquele povo mexicano culturalmente. Algo muito salientado pelo trabalho de flauta do disco. O Reyes é um puta de um flautista exímio, como eu tinha falado, né? O trabalho de violoncelo, algumas das linhas de bandolim do disco também executado pelo Armando Soares. Vale lembrar que, com exceção do baterista, que é o Carlos Castro, todos eles eram multi-instrumentistas, então isso ajudou muito a dar o leque do álbum, uma coisa quase meio Gentle Giant, assim, em termos, claro, de organização sonora dos integrantes para serem multi-instrumentistas dentro de diferentes faixas, né? Não estou comparando o som das duas bandas. O álbum, ele abre já com a música Um Mundo Feliz, né? E essa música, ela já dá muito a tônica, tanto sonora quanto lírica do disco, porque essa já é uma composição do José Reyes junto com o Armando Soares, né? Existe uma disputa entre os dois, né? Em termos de entrevistas ao cursar dos anos, de quem teria composto o quê, ou coisas do tipo, no álbum, né? Mas a gente pode dizer que grande parte das letras foram integralmente, ou se não integralmente, 90% escritas pelo Reyes, e grande parte das melodias trabalhadas pelo Reyes junto com o Soares, né? E já nessa primeira música você tem muito dessa distinção nessas questões dos arranjos, porque a música, eu já vou falar sobre o que trata a música, e musicalmente ela é ligada muito ao que as letras também querem dizer, né? Porque a letra da música, Um Mundo Feliz, ela já dá muito a tônica do disco, no sentido de que a letra é basicamente uma sátira sobre a idealização de um mundo feliz por parte das pessoas, em que basicamente você tem uma crítica satírica a uma sociedade futurista e altamente controlada, onde as pessoas são criadas artificialmente, sem pais tradicionais, a pobreza e a fome foram erradicadas, o trabalho é centralizado e mecanizado. Você tem esses avanços como, por exemplo, a controle da natalidade, etc. e tudo mais, ressaltados indiretamente em referências imagéticas na letra, mas fica a pergunta e a grande tônica musical da faixa, que é: a gente pode conquistar um mundo, entre aspas, melhor em termos de índices numéricos de criminalidade, etc. e tudo mais, mas a que custo? E justamente esse dilema entre o lado humano,
o lado, distinção entre aspas, a dualidade, a dicotomia entre mecanicidade e a humanidade, é o que torna a música muito inteligente, uma música fenomenal, ao meu ver, porque você tem a referência imagética construída em cima do satírico, da imagem do o mundo feliz, o mundo feliz, o mundo feliz só será construído, só será adquirido através dessa exatidão mecanicista que nós temos e que nós apostamos todo o tempo na tecnologia para atingirmos essa felicidade, esse lado completo, pleno do mundo, e não apostando na melhora das pessoas, na melhora das relações interpessoais e na força, na importância do trabalho coletivo humano para fazer um mundo melhor. Basicamente, o Jorge Reyes, ele fala que a letra dessa música foi muito inspirada, claro, num livro clássico que é o Brave New World, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. O livro é de 1932 ou 33, salvo engano. O livro ele fala sobre um futuro distópico onde a humanidade ela vive uma sociedade totalmente organizada, tecnologicamente avançada e aparentemente perfeita. Que entre aspas, é o conceito de Estado mundial. As pessoas nesse livro, no romance, são geneticamente fabricadas, geralmente divididas em classes. Elas são desumanizadas em prol de uma conquista de um mundo plenamente perfeito sob a égide da tecnologia. O erro, a tentativa humana constante de se aprimorar, ela é totalmente invisibilizada e silenciada, né? Todas essas individualidades elas são vistas como ameaças. Essa música ela tem muito disso porque a construção melódica da música se inicia com um som de máquinas e tudo mais, e de repente você tem na introdução da música, a introdução da música é uma introdução instrumental de 3 minutos e pouco, né? Só a partir dos 3 minutos até o fim da música, que são os 7 minutos totais, você tem a construção das melodias propriamente ditas, mas essa introdução ela é dividida em 2 partes. Primeiro você tem uma introdução altamente tecnológica dos sintetizadores, do Carlos, né? Destaco muito o trabalho dele nessa música, que tem synths bem legais, atmosféricos, mas ao mesmo tempo não só aqueles synths que roubam a cena e tudo mais. E do synth, desse barulho quase industrial, você tem um som de uma flauta, né? Que já abre a tônica, que é a ponte indiretamente entre o mecanicizado, que é o que a letra critica, e o lado humano, que a letra tenta resgatar por meio dessa crítica, sátira, e quer alertar, entre aspas, o ouvinte de que a melhor maneira de nós construirmos um mundo melhor e um mundo real é justamente nessa questão da tentativa e erro, das imperfeições, e preservando a nossa humanidade, a nossa tentativa como um senso coletivo, e não necessariamente focar na frieza da tecnologia para atingir dados que não necessariamente que são dados verdadeiros, claro, que podem ser verdadeiros, mas que não necessariamente representem um avanço social como um todo, e sim uma frieza numérica, uma frieza de dados, uma frieza mecanicista para se atingir o que se considera como uma estabilidade social. Vale lembrar que na época a gente já estava tendo essas corridas tecnológicas, a Guerra Fria já estava acontecendo desde o final dos anos 50. Em particular, no fim dos anos 70, a gente estava tendo muitas transformações, inclusive tecnológicas. A gente estava tendo o surgimento da ARPANET, que foi a precursora da internet. O Intel 8086, que foi o primeiro multiprocessador tecnológico, salvo engano, ele foi desenvolvido no final dos anos 70, 77, 78, e a música também ela faz essa referência, e é muito importante, né? Ela não faz referência direta nas letras, mas é muito importante a gente perceber que contexto essa crítica da mecanicidade
mecanização da sociedade e a busca pela mecanização como um meio de nós atingirmos a estabilidade social, a estabilidade como país, como nação e como mundo, porque isso vale para qualquer uma dessas nações, era uma discussão muito em voga na época por causa dessa questão da corrida tecnológica, da corrida espacial, e sobretudo é muito atual, sobretudo hoje nos tempos das IAs, nos tempos em que a inteligência artificial vem cada vez mais dominando atividades que antes eram exclusivamente ou majoritariamente humanas. Então eu acho uma letra absolutamente que, ao mesmo tempo que faz essa conexão com o passado, do resgate da humanidade como um meio de força coletiva para se melhorar, né, e para melhorar o mundo que a gente vive, ela busca o presente, a música fala do presente, do que estava acontecendo no mundo em 1979 e esclarece um caminho muito importante de reflexão para o futuro. Em seguida vem a música El Visitante, né, e se a gente tem a abertura com O Mundo Feliz, que é uma porrada de crítica, né? Essa música é uma surra de crítica ainda maior do que a primeira faixa. Essa música ela leva o lado cínico, irônico, ácido e muito cheio de referências ao que o México vivia na época e também a nossa relação com o mundo, com a mídia e sobretudo com o autoritarismo de determinados governos, governantes e espectros políticos e partidários, né? Essa música tem justamente esse mote muito forte também de crítica social e de panorama sobre o que estava acontecendo no mundo na época e sobre uma mensagem que ecoa para o hoje, né? Grande parte do Nada em Especial é um disco muito voltado a essa crítica, né? E essa música em particular, ela já começa com uma estrofe, né? Que é o início da estrofe, que já dá a tônica de toda a coisa. Bem-vindo à terra, liberdade e amor. A terra de liberdade e amor. Ela já começa com uma ironia absolutamente direta de um paraíso, da imagem de paraíso, onde tudo parece uma paz e um amor, como diriam, como era feito, e ali são, para mim, Kelvin, que tem um conhecimento maior, mais ou menos de história, etc., né? Para mim é uma clara referência ao slogan do Partido Revolucionário Institucional, que era um partido que governou durante, em termos partidários de representantes no parlamentarismo, como na presidência mexicana, durante muitos anos, quase 100 anos, inclusive, dentro do parlamentarismo e do regime político mexicano, né? Porque o slogan do partido era liberdade, amor e política, sobretudo com uma ênfase na ideia de liberdade e amor, né? Uma imagética de afeto e também de muita consonância para com seus eleitores e coisas do tipo, né? O país, ele queria se apresentar, essa estética não era gratuita. Ele se apresentava ao exterior como estável, moderno, em crescimento, como o partido também almejava, através desse slogan e dos seus candidatos, implementar essas políticas, mas que políticas essas que efetivamente nem sempre eram impostas e eram efetivamente feitas pelos governantes, né? Também a música faz uma clara alusão a grande parte do setor midiático na cobertura de guerras e conflitos e de que acabam justamente tendo o Partido Revolucionário Institucional Mexicano como um apêndice, como uma mola propulsora para as suas atividades e, sobretudo, com as suas atividades, isso como braço da mídia, influenciando as pessoas. A música ela ridiculariza a banalização da violência, os conflitos sociais são tratados como entretenimento
né? Uma crítica que é até um pouco generalista, né? Mas que remete ao modo como a mídia apresentava greves, protestos, massacres e tudo mais. Tudo, claro, com a anuência, com a égide do próprio Partido Revolucionário Institucional, que tinha integrantes do alto escalão executivo em algumas emissoras, sobretudo a principal emissora de televisão do México, que era a Televisa. Um exemplo clássico de crítica de cobertura que veio a ser muito usado geralmente quando se é analisado o contexto político latino-americano é o Alconazo, né, de 1971, onde os estudantes foram mortos por forças do governo em episódios de protestos estudantis, né? E boa parte da cobertura desse evento foi silenciada ou teve muito tempo de tela, entre muitas aspas, diminuta na TV, né? Além dessa crítica, né? Também tem uma coisa muito importante na letra que eu acho genial, que é a construção que o Jorge Reyes fez junto com o Armando Soares. Os dois compuseram a música, mas o Jorge Reyes fez a letra, da construção da imagética cristã, da imagética religiosa, que era utilizada também por esse partido e sobretudo pelo controle da mídia estatal e tudo mais, como uma espécie de controle também dos eleitores e uma sedução. Se vocês analisarem a letra da música, ela usa muito as referências bíblicas do vinho, do pão e a repetição da palavra Senhor, 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 como uma dualidade que, claro, tem a ver muito com o Senhor, entre aspas, a figura de autoridade que aqueles representantes, tanto no âmbito executivo dentro das emissoras, tinham como os parlamentares do Partido Revolucionário Institucional, né? Como também a imagética, claro, da imagem do Senhor Salvador Jesus Cristo, que era utilizada como ferramenta de controle por parte desse público, obviamente, um tapa na cara da ideologia, porque eles usam isso de uma maneira muito constante e repetitiva na letra, né? E geralmente a estrofe, tem uma estrofe que fala: em alguns lugares a miséria é melhor, porque seus habitantes se têm e desfrutam do Senhor. E essa estrofe é uma cara na tapa dessa ideologia, porque ela é uma crítica justamente à naturalização da pobreza e de como o governo e as elites, elas justificavam as desigualdades, as opressões, dizendo com que essas pessoas estavam com Jesus. Então, qualquer coisa que elas tivessem na vida delas já era o suficiente, e elas não tinham que reclamar, porque elas tinham o Senhor, porque elas tinham Jesus, elas tinham a religião delas como amparo para que elas continuassem vivendo a vida delas sem questionar, sem pensar e sem desenvolver um pensamento crítico. Olha como a dualidade nessa música é genial, porque ele usa o dá o vinho, dá o pão, dá-le vinho, dá-le pan, né? La verdade hay que ocultar, né? E é o coração da crítica da música, porque a frase, ela lembra assim, o conto romano do pão e circo, de alimentar e entreter as pessoas para que o povo não questione nada, né? E ao mesmo tempo o pão, né, ali, o dale vinho, dale pan, né, é colocado no contexto também de referência ao religioso, justamente do pão e o vinho, que são as figuras, entre aspas, em termos alimentícios, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Também tem críticas diretas, inclusive, à corrupção. Na estrofe: as chaves eu te entrego, símbolo de amizade. O que quer levar pode jamais se esconder. E essa
essa parte da estrofe, na verdade, ela basicamente ela fala sobre a corrupção institucionalizada e a cumplicidade internacional. O México, durante a Guerra Fria, era, entre aspas, um amigo estratégico dos Estados Unidos, até por ser território de fronteira, né? Então, ele recebia muitos investimentos e apoios, fazendo vista grossas a práticas autoritárias, fazendo vista grossas a roubos, até entre muitas aspas, que o governo americano, em termos de importação, exportação em outras áreas, fazia com outros países latino-americanos, ou seja, outros países que inclusive tinham o México como um país, né, em termos de governo, claro, em termos de relações políticas, um território de muita amizade, né? E essa letra, ela tem essa questão toda. É uma letra absolutamente genial, calcada numa melodia muito simples, mas muito envolvente. Eu destaco muito, além dos vocais, claro, a guitarra do George Reyes e a interação dele no baixo com essa música. É uma coisa absolutamente, eu considero uma das melhores do disco e tudo mais, né? E é uma construção melódica que me remeteu também, junto com os sintetizadores e alguns efeitos, inclusive no início da música, né? O tecladista da banda, que foi o Carlos, né? Ele tinha falado que parte dessa inspiração ele quis imitar, entre aspas, a sintonização de um canal de TV, que também é referenciado nas letras, indiretamente, porque você fala da mídia e geralmente você tá fazendo, claro, a cobertura midiática, porque você tem literalmente tem a exposição da mídia como um braço direito dessa opressão, né? Então, o ligar a TV e os efeitos do sintetizador, segundo o Carlos, representavam isso, de que essa, entre aspas, começão de mente que fazia com que a mídia manipulasse as pessoas e tudo mais, estava nas atitudes mais simples do nosso dia a dia, seja no momento em que a gente lia um jornal ou até mesmo nós ligássemos a nossa TV de casa. Em seguida vem a música Aymara, né? Essa música ela é uma música meio sui generis, meio única no repertório do disco, porque ela é a única música que é uma composição do Carlos Alvarado, né? Carlos Alvarado, quando eu tô falando Carlos Alvarado é o tecladista, né? Quando eu for falar Carlos Castro é o baterista. E ela é uma música que já existia, ela era uma música já que era uma música que ele tinha apresentado, entre aspas, na demo na época do disco que ele gravou o disco com Decibel. Mas a música não foi gravada, até porque ele não era oficialmente membro daquele grupo, né? Mas era uma música mais antiga, e se a gente for analisar até as letras, a música ela é totalmente diferente do resto do disco, né? Em termos líricos, porque as letras elas têm uma referência imagética muito mais surrealista, né? De imagens da natureza e coisas do tipo, né? E a letra não tem nenhum grande significado, inclusive, né? O próprio Carlos Alvarado chegou a dizer que a letra foi uma letra que ele teria escrito depois de um sonho que ele teve depois de dormir após o uso de LSD. E de fato a música é bem mais atmosférica, né? Uma música muito bonita e muito singela também. Eu sempre digo que quando a gente fala sobre esse álbum, a gente tem que falar sobre a ponte entre o que é o, entre aspas, o som futurista e o som tradicional, né? E essa música representa muito bem essa dualidade, porque você tem o lado pastoral calmo, e você tem aquela fumaça de sintetizadores que invade aquele arranjo de forma muito bonita, muito brilhante. É uma música meio etérea, com influências New Age, mas você também tem a flauta do George Reyes, muito sutil, mas ao mesmo tempo com linhas muito bonitas, que dão a tônica daquele lado atmosférico, naturalista e surrealista daquela paisagem, daquela letra que o próprio Carlos Alvarado compôs. Tanto é que essa música, inclusive, não sei se no encarte dos discos, mas geralmente nas catalogações que eu
pude pesquisar aqui vendo o repertório, ela é a única música do álbum creditada única e exclusivamente ao Carlos Alvarado, que mostra que ela é uma peça meio única dentro do repertório. Ainda assim, uma música muito bonita. Eu adoro muito a construção de synths dessa composição e tudo mais, e eu acho que há uma beleza, uma sutileza, mas ao mesmo tempo há uma elegância naquele arranjo que eu acho que é um destaque, pelo menos para mim. Faixa título, Nada em Especial. Musicalmente, essa faixa eu considero uma música bem legal, uma música radiofônica, inclusive ela foi lançada como single promocional do álbum. E essa canção, ela se nas duas músicas que abrem o disco a gente tem uma crítica muito feroz, ácida, cínica e irônica sobre o mundo que nos cerca e questões do gênero, aqui essa música ela volta justamente a nós mesmos, né? Ao momento mais íntimo, mais sentimental que nós temos nas nossas vidas, sobre o retrato inclusive das vidas que nós temos em meio a toda essa questão das grandes cidades, sobretudo nas metrópoles latino-americanas e etc. E todo esse dilema cotidiano de política, economia e tudo mais, e como isso nos afeta, né? E de como, até mesmo, né, como o título da música, o título do álbum sugere, nada em especial, como nós acabamos nos sentindo nada em especial no meio dessa rotina, né? E essa rotina tão frenética que acaba, de certa forma, matando um pouco da individualidade que nós temos e da percepção, principalmente, da individualidade que nós temos, né? Daquela coisa do quem nunca sentiu ninguém especial, nada especial, apenas mais um na engrenagem, né? Embora a letra ela se baseie nisso, né, a letra ela ao mesmo tempo convida o ouvinte, né, de certa forma, de uma maneira mais lírica, de uma maneira um tanto mais própria e coisas do tipo, né, sem ser uma questão muito filosófica ou uma questão também muito direta, né, a ele no seu dia a dia manter essa, claro, a sua rotina, o seu modo de viver, mas procurar um espaço para preservar a sua individualidade, principalmente alimentar o seu lugar no mundo, se sentir um especial, se sentir a diferença. A música, além de, claro, esse exercício de autoavaliação que o ser humano faz com o ser humano e pode fazer, a música ela também, de certa forma, convida as pessoas a preservarem muito mais de si, as suas opiniões, as suas maneiras de ver o mundo, para serem a diferença justamente nesse mundo caótico que nos obriga a estar numa rotina mecanicizada, que é o que as outras músicas diretamente fazem relação. Eu gosto muito também do instrumental dessa faixa, um instrumental muito bem inspirado. Eu gosto muito do riff principal que se repete e tudo mais. Me lembra muito os riffs iniciais da fase inicial dos anos 70, do Rush, sobretudo, né? Gosto muito da interação, o riff do Armando e da guitarra do George são muito boas. Nessa música tem alguns elementos também do folk, com muitas participações do violão. Ela tem um lado bem melódico assim, que ecoa um pouco desse elemento quase hard folk também. E é uma música também que preserva muito das variâncias melódicas, tem a participação pontual lá dos sintetizadores em determinados fade-ins, assim, não é um sintetizador que fica constante na música toda em várias melodias. E eu gosto muito dessa música, para mim encerra muito bem esse primeiro lado do disco, para quem tem um vinil. Se a gente está falando que a outra música é um ponto mais radiofônico, a gente vai para talvez a música mais prog do disco em termos de instrumentação, que é a música Salamandra, quinta faixa do repertório. Essa música, em termos líricos, eu acho essa música fenomenal, assim, né? Eu não encontrei grandes explicações para as letras. Muitas pessoas, quando resenham esse álbum, falam que a letra é uma letra fantasiosa e algo do tipo, mas para mim ela tem um significado dentro do contexto de análise do
presente, passado e futuro, que eu acho que o Nada em Especial é um ensaio, que essa letra ela tem uma carga mítica, claro, mas uma carga simbólica bastante profunda. A música, ela apresenta a figura da salamandra, né? Que é uma figura também do espírito do fogo negro, o peito vermelho que se explode sobre o sol e coisas do tipo. Eu tô usando referências imagéticas da letra, né? E você tem uma figura híbrida entre o animal, o espírito e um símbolo ancestral, digamos assim. Mas tem uma relação que eu acho mais profunda. A salamandra, ela é tradicionalmente um símbolo alquímico que representa o fogo, né? Justamente nessas culturas e etc. Na música, ela é representada, entre aspas, como uma força elemental, um ser ancestral, ligado à terra e o fogo, e dois elementos que sugerem coisas muito, até entre aspas, antagônicas, que é a vitalidade e o poder de destruição, né? Ela dá vida, mas ao mesmo tempo ela destrói, justamente porque ela é o fogo, né? E o papel dessa música parece ser, dessa figura da salamandra, ela é, entre aspas, um guardião do tempo, também um guardião dos sentimentos e dos instintos justos, entre aspas. Isso é falado até explicitamente na letra, né? E essa letra, assim, muitas pessoas acham que só fala sobre isso e tudo mais, mas eu acho que ela tem uma relação muito forte com essa questão de desafiar o status quo, de desafiar a opressão governamental, a opressão social que nos é impostas em várias camadas. Isso porque ela tem uma conexão, para mim, com um livro que é um clássico da literatura, mas é um livro que eu li na época, um pouco antes da época que eu comecei a estar na minha universidade, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que é um escritor inglês ou americano, eu não vou me recordar. E esse livro, ele foi lançado em 1953, ele teve algumas reedições e tudo mais. Por que eu me refiro a esse livro? O livro, ele se passa justamente numa sociedade futurista e distópica. E você tem, dentro dessa sociedade, espécies de guardiões para que a população não tenha acesso ao esclarecimento. Esses guardiões são bombeiros que queimam livros. Sim, esses bombeiros, eles são apelidados de salamandras, porque eles justamente eles servem como um impedimento para a ameaça que provoca o pensamento crítico e a insatisfação indiretamente das pessoas e o acordar das pessoas sobre aquele governo déspota, aquele governo que é uma ditadura, né? E um dos protagonistas do livro é um bombeiro que inicialmente está lá e segue essas regras, mas ele, depois de um encontro com uma moça, ele começa a refletir sobre o impacto que as salamandras destroem aquela chance de esclarecimento e dão vida à opressão. E daí vem a questão da dualidade. E ele começa a se revoltar aquilo, e ele começa, ao invés de queimar os livros que ele recebe e impedir as outras pessoas de ler, ele começa a ler os livros e também a ensinar outras pessoas, incluindo outros dos salamandras, a mudarem, entre aspas, o jogo, a deixarem de queimar o esclarecimento da população e passarem a queimar aquele governo déspota. E para mim essa música tem total relação com esse livro. Não é possível que o George Reyes não tenha feito essa relação. A música, para mim, ela é uma preservação do conhecimento, e a figura da salamandra, ela tem essa dualidade dentro da música, de que ao mesmo tempo que ela é uma figura que
pode alimentar esse conhecimento, ela muitas das vezes ela é utilizada para matar, destruir. E eu acho fenomenal essa dualidade da destruição e da vitalidade que é dada, né? E geralmente em muitas culturas latinas e etc. é alimentada até essa imagética no chamado Dia dos Mortos, lá do México e etc. Que o Jorge Reyes, inclusive, depois que saiu do Checkmate, começou a carreira solo dele, começou a desenvolver shows com essa temática e coisas do tipo. E eu acho essa letra fenomenal, e eu acho mais ainda fenomenal o instrumental, porque ele é dividido em várias sessões. Você tem momentos quase góticos no instrumental, você tem horas mais progressivas, outras horas mais melódicas, sessões que parecem oriundas de um filme, assim, de trilhas sonoras de sei lá, um filme que aqui no Brasil seria, sei lá, uma obra do Silvio Bach, de um escritor muito vanguardista. E você tem essas diferenças, essas justaposições de diferentes timbres. Eu gosto muito do solo de flauta dessa música, tem um solo bem legal nessa música, é um solo bem simples, mas é um solo que funciona totalmente naquela atmosfera etérea. Alguns timbres de guitarra do Jorge Reyes são timbres bem não óbvios, assim. Você acha que ele vai terminar uma linha para um acorde, um tom, e ele vai para outro e parece que dá uma sensação de caraca, ele tá tocando errado, né? Mas não, combina totalmente com o clima da música. Eu destaco também o excepcional trabalho de bateria do Carlos Castro. Os sintetizadores fenomenais do Carlos Alvarado nessa música estão muito bem postos, bem atmosféricos, mas muito sabedores em jogar os efeitos na hora correta. Uma música fenomenal. A sexta música do repertório é El Dia que Murió El Rei Camaleón, uma outra música que também segue muito dessa temática, entre aspas, muito de referências, entre aspas, naturalistas, surrealistas, mas que também conversa um pouquinho com o mundo real, né? Como em Salamandra e etc. Aqui temos mais um animal, né? Também na música do Carlos Alvarado também já tem um animal, e nessa música também nós temos mais um, né, usado como referência. E essa música, ela é uma das músicas mais sinfônicas, entre aspas, do disco, né? Ela tem muita melodia, muito uso dos backing vocals, inclusive. É uma passagem musical mais densa, dramática, embora tenha as variâncias e tudo mais. E a letra dessa música é uma letra interessante, porque ela representa um personagem, que é o chamado Rei Camaleão. Esse rei e a música é descrita um cenário de diferença de classes e figuras que são retratadas em forma simbólica numa espécie de mundo onde o Rei Camaleão ele representa a espécie da instabilidade, a transformação de um poder e, sobretudo, o impacto que essas figuras muito grandes, entre aspas, de um governo ou de uma nação, de uma monarquia, seja ela constitucional ou não, elas são capazes de causar nas pessoas, entre aspas, nos seus súditos, nos seus apoiadores, né? O camaleão, ele é uma figura que muda de cor, que sugere um líder que se adapta a situações, a meios, mas que ao morrer indiretamente, mesmo desagradando e agradando simultaneamente todos ou uma parcela considerável de vários espectros daquele mesmo país, com a morte dele há um vazio, um sentimento de perda entre todas essas pessoas, invariavelmente, né? A letra ela tem a imagem de uma manhã comum, os homens indo trabalhar, e o que sugere a continuidade, e que com o anúncio daquela morte tem um tumulto, né? E também você tem, por outro lado, prisioneiros pedindo água em chia, mulheres se preparando em rituais, etc. E você tem toda essa construção imagética a respeito de uma música que fala sobre a figura do poder e o misticismo em torno dele, né? Eu não encontrei fontes concretas sobre
a inspiração do George Arraiz para essa música, mas eu acredito do fundo do meu coração que essa música tenha fortíssima inspiração lírica e até musical em In the Court of Crimson King, do King Crimson, por uma série de questões, algumas imagéticas da letra. Você tem referências das marionetes, que inclusive é um dos movimentos nomeados da música, The Dance of the Puppets, né, da música de 69 do King Crimson, não essa, né, da imagem do rei, uma musicalidade mais majestosa, muitos usos de backing vocals, uma instrumentação mais sinfônica, entre aspas, mais densa, e até a morte, a figura do rei camaleão, né, de o rei, entre aspas, uma configuração, né, que represente um adjetivo para esse rei, como o rei carmesim ou rei vermelho de King Crimson, né? E se a música é uma cópia ou não, jamais saberemos, mas o fato é que ela é uma boa composição, uma excelente composição, serve muito bem ao disco. Gosto muito dos trabalhos, claro, dos backing vocals que eu já citei, do próprio George Arraiz na flauta, no Maurício Bieletto no violoncelo, em alguns overdubs que ele utiliza aqui. E é uma excelente faixa que já dá a tônica para a reta final do álbum. Já vale lembrar que essa música também pode ser uma referência ao governo do José Lopes Portillo, que era o presidente na época do México. Ele entrou em 1976 e saiu em 1982, porque ele, depois de uma série de medidas mais populistas no início do governo, lá entre 1979 e 1980, estava começando a ter alguns declínios de popularidade após um início de governo mais bem avaliado, mais bem quisto pela população mexicana, o que talvez contribui para essa dualidade também das letras que pode ter inspirado George Arraiz a fazer a canção. Mas isso é uma possibilidade e de fato é uma origem, uma fonte que pode ser plausível para a gente explicar o significado dessa música. Se encerra com Bienvenidos al Fin del Mundo, uma baita faixa de encerramento do disco, também mais sinfônica, menos experimentaloide, entre muitas aspas, do que outras músicas aqui, né? Essa música, como o próprio nome já sugere, ela é meio que, entre aspas, um pupurri de referências do resto do álbum, né? A música, ela traz uma visão totalmente apocalíptica, distorcida do futuro da humanidade, né? Destaca muito a falta de controle sobre os próprios destinos das pessoas perante seus próprios destinos, né? E dependendo de alguns loucos, entre aspas, que têm o poder de não só fazerem a revolução, mas como tentarem mudar esse status quo que o disco inteiro, a essa altura, questiona. Tem algumas letras que eu acho fenomenais, né? As bombas de nêutron explodirão, ninguém mais viverá. As bombas de nêutron são armas nucleares que eram projetadas para matar as pessoas, mas deram infraestrutura, mas elas tinham um poder, assim, entre aspas, quando elas foram vendidas pelos armamentos militares, que elas eram armas que matavam as pessoas, mas deixavam as estruturas intactas. Eu acho essa estrofe maravilhosa, porque ela aponta uma catástrofe nuclear, que é um medo, entre aspas, que assola a humanidade há muitos e muitos anos, né, das guerras nucleares e tudo mais, em que a vida humana seria extinta, mas os vestígios daquela civilização permaneceriam, né, no caso, permaneceriam no caso de uma guerra, o que mostra com que também a gente tem uma sociedade que nós valorizamos muito mais o que as pessoas fazem do que elas necessariamente são. Eu gosto muito também de uma outra estrofe, né, que é: na solidão do universo só o cenário resistirá.
Isso indica também muito a extinção completa da vida, em que a Terra, o nosso planeta, se tornaria talvez um lugar vazio, desolado, com nenhuma forma de vida humana restante para testemunhar o resultado de uma destruição. É uma visão, entre aspas, de uma espécie de solidão, porque onde o planeta antes vibrante de vida, cultura, vivências e trocas sociais se tornaria um espaço morto e silencioso, né? E também, de certa forma, o autor George Reis, ele ao mesmo tempo deixa uma pulguinha atrás da orelha, e ele já diz no Bem-vindos ao Fim do Mundo, claro, também usando muito essa imagética de um futuro muito distante, ele também bota uma pulguinha atrás da orelha mostrando, será que esse futuro está tão distante assim? Ou será que nós realmente presenciaremos o fim do mundo sob essas condições, sob essas bases que eu estou falando? Eu posso estar falando aqui de ironia, mas essa ironia, será que representa exatamente o que é o fim do mundo e as pessoas normalizam, o que as pessoas geralmente consideram como um fim do mundo? Ou será que efetivamente eu só estou replicando o que as pessoas consideram como o fim do mundo, o exato momento em que todas as vidas da Terra já estão extintas por guerras nucleares ou questões do tipo? É claro, tem essa interpretação de que, claro, o fim do mundo pode se originar disso, né? Mas será que o fim do mundo já não está acontecendo aos poucos? No exato momento em que a gente apoia governos que são totalitaristas, cada vez mais investem em ogivas nucleares, falando da questão nuclear em si. Se nós cada vez mais estamos manipulados pela mídia, nós estamos cada vez mais se tornando uma sociedade atônita, uma sociedade que está perdendo cada vez mais o senso coletivista. Será que esse fim do mundo é só essa estereotipação do fim do mundo? Ou será que nós já não estamos nele e nós já não somos os anfitriões desse fim do mundo que era a sociedade de 1979 e a sociedade de 2024? Com esse questionamento, a gente tem, entre aspas, a tônica de todo o disco, né? De que a gente tem esses problemas, a gente tem todo esse status quo, mas a gente pode melhorar, a gente pode deixar de ser nada em especial, analisando o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E a gente está vivendo num mundo, entre aspas, que é um mundo mecanicizado, um mundo onde a gente busca a felicidade e ao mesmo tempo é o fim do nosso mundo, porque justamente nós estamos perdendo a nossa humanidade, o nosso caráter coletivista humano, de nós nos ajudarmos em prol de uma melhora social, não uma melhora numérica, uma melhora de dados frios, entre aspas, mas uma melhora de construir novas gerações e nós, nas nossas próprias gerações, evoluirmos e tornarmos o planeta mais habitável, menos hostil, com menos guerras, com menos pessoas passando fome, com menos desigualdade social e por aí vai. E de como construir isso, né? Então esse disco ele tem uma tônica muito interessante, muito rica a respeito disso. É um dos discos mais politizados da história do México, claro. E o disco teve uma puta repercussão quando ele foi lançado, né? Um disco ele teve o próprio Pepe, que foi o Relações Públicas da banda, ele trabalhou bastante no álbum, né? Quando o disco ele chegou ao ao top 20 da parada mexicana, a banda fez várias aparições na televisão e também conseguiu estender o seu contrato com a Polygram. Eu falei Polygram, mas a subsidiária que lançou o disco foi a Philips, que é um selo subsidiário mais experimental da Polygram, né? Que é inclusive uma sucursal mexicana, né? Não é a sucursal internacional. E eles lançaram, o Chuck Mull lançou mais 3 álbuns depois, ainda naquela década de 80, né?
Eu gosto muito do segundo álbum, que é o Sueños de Metal, de 81, né? O Carícia Digital, eu acho... ali já é um disco bem mais pop, já é bem mais influenciado por questões de gravador e questões até financeiras, né? A banda tava na pindaíba, então a gente tem que fazer um repertório para as rádios, até que o grupo se desfez em 1985. O Jorge Reyes partiu em carreira solo, né? E os outros integrantes também foram para outras atividades e tudo mais. A partir dos anos 2000, o Armando Soares voltou com o grupo, né? O Carlos Alvarado chegou a participar brevemente, mas ele também faleceu. O Jorge Reyes faleceu em 2009. Né, ele continuou contribuindo com vários outros músicos e para a cena de rock mexicano e para a cena progressiva, experimental, de jazz, de vários outros gêneros dentro do país. E desde então, a partir da década de 2010, o Chuck Mull voltou às atividades, apenas o Armando da formação original tá com a banda, junto com outros músicos até os dias de hoje. Dentre um dos novos trabalhos do Chuck Mull que eu recomendo que vocês ouçam, eu gostei bastante do último disco deles, né? Penúltimo, salvo engano. Foi o álbum 2020, lançado em 2022. Ele saiu um pouquinho depois, né? Porque ele foi gravado em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia e tudo mais. E é um disco bem legal, um disco muito bom. E eu também recomendo que vocês ouçam a regravação já dessa nova formação do Nada em Especial em 2018. O Chuck Mull regravou esse disco e tudo mais, porque eles nunca ficaram satisfeitos com a produção em termos de mixagem, de som da gravação original, né? E eu também não sou grande fã, né, da produção. O Armando resolveu regravar o Nada em Especial em 2018 com essa nova banda em estúdio, e esse novo disco ficou muito bacana. Eles respeitaram muito a essência das músicas originais, e eu recomendo que vocês, se puderem, ouçam essa versão também, né? Porque a versão original, muitas pessoas reclamam da produção, da mixagem, e eu faço coro a elas, não é a melhor mixagem do mundo, mas o Nada em Especial é um disco crucial para a história do prog mexicano, do rock mexicano, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Digam aí nos comentários. É um disco que influenciou muitas gerações. Cabeça de Cera, Luiz Derriada, né, que é um projeto mais de jazz fusion, diferentes bandas, artistas, Iconoclasta também. E eles entre aspas abriram a porteira, né, para muitos artistas de rock, de prog florescerem nos anos 80, e foram influências também para esses outros artistas, né, até pela sofisticação das letras, do lado poético das letras, o lado politizado e muito vertente à atualidade das letras. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse álbum, de contar um pouco da história do que é o prog no México, desse trabalho tão importante para a história da música progressiva, não só mexicana, mas mundial. É isso. Até o próximo vídeo no nosso canal. Tchau, tchau.